Oi, Oi, doutora. tudo bem? Boa noite, Cá. Tudo bem, e você? Tudo Deixa bem, eu também. fixar o tema aqui, peraí um pouquinho. Tá dando para me ouvir direitinho? Tá dando? Tô Legal. conseguindo. Fixou, né? Prevenção de acidentes domésticos na quarentena. Uhum. Legal, obrigada por estar Obrigada aqui a com a você. gente hoje. Um prazer. Obrigada a Deixa eu você. falar um pouquinho da doutora Aline, que está aqui com a gente. Ela é médica pediátrica de São Paulo. Atua também no Hospital Albert Einstein. Você me corrija se eu estiver errado, tá? Também ministra um curso para pais e cuidadores, com o tema de prevenção de acidentes e primeiros socorros, Uhum. e formada pela USP, com especialização em terapia intensiva pela USP também, né? Uhum. Se você quiser completar aí um pouquinho. Na verdade é isso. A minha história, ela é na pediatria, né? Eu sou aqui de São Paulo, me formei pela Universidade de São Paulo, USP, fiz pediatria aqui e depois eu fiz UTI pediátrica, né? Que é terapia intensiva pediátrica. E hoje eu trabalhei no Einstein até o ano passado, na UTI, né? E há muitos anos já estou fazendo consultório com os filhos, eu tenho dois filhos, as coisas foram se encaixando, foram se modificando, então o plantão ali foi uma coisa que eu tive que optar e estou assim, realmente apaixonada pelo ambiente do consultório, de poder ver crianças saudáveis, né? Mas acho que por conta também dessa minha história de ver bastante a criança criticamente doente, a criança muito enferma, veio quando eu comecei o consultório há uns 10 anos atrás, a necessidade de fazer alguma coisa que realmente fosse sustentável e eu acho que mais do que isso, né? Que pudesse dar ferramenta para os pais realmente terem ações que fossem efetivas mais do que o que eu estava fazendo ali na UTI, né? Exato. Então, a gente não tem muito essa cultura no Brasil, a gente tem muito uma cultura de que a medicalização excessiva, então a gente não fala muito sobre qualidade de vida, como medidas de vida saudável, a gente não entende, e no meu entendimento é muito claro que saúde não é apenas ausência de doença, né? Uhum. Ela envolve uma série de outros fatores. Então, por conta dessa minha história, acabei criando o curso de prevenção de acidentes e primeiros socorros que eu faço com os pacientes no consultório, abri para o Instagram também. Agora com a quarentena a gente fez mais um módulo online, mas a ideia é voltar a fazer, porque eu acho que é um tema bastante importante aí. Eu acho que não necessariamente a gente precisa falar só de doença, né? A gente também trazer a Exato. atuação antes é importante, né? Mas agora que a gente está tão próximo aos filhos, a gente acaba percebendo como eles são capazes de se acidentar, né? Impressionante, Nossa, nem me fale. Só quem né? tem filho sabe, né? Eu Porque falo quando a que gente fala assim, cada situação que eu cito no curso, eu tenho umas duas por filho que eu tenho para citar de experiências próximas que eu passei. Então, realmente é bastante prevalente. E se a gente for falar um pouquinho da incidência, a gente sabe que os acidentes são a principal causa de morte, né, nas crianças no Brasil. A gente poderia dividir isso em menores que um ano, maiores que um ano. A gente tem como trabalhar um pouco com esses dados, mas é uma causa bastante tá, importante. Eu diria que hoje, se a gente está falando tanto do coronavírus, hoje ele mata muito mais do que o coronavírus tem matado e a gente está realmente não prestando tanta atenção nessas coisas. Obviamente que é uma situação corriqueira, né? O coronavírus está vindo exato. aí como uma onda, né? Mas é Inclusive importante a gente esse, lembrar disso. inclusive esse isolamento, eu acho que deve ter tido um grande aumento, né, Uhum. na Tem questão dos algumas acidentes situações. domésticos. E a Sim, gente sim. aqui também tem essa preocupação, né, treinando babás e os cuidadores em Uhum, geral, de que elas também saibam um pouco como fazer, não só uhum, na hora que acontece o acidente, mas o que a gente pode fazer antes, né, para prevenir uhum. um pouco. E E aí a acho que foi gente, a muito gente sabe que, lógico que as babás, os cuidadores em geral, né? A gente sabe que a pessoa que nunca falou sobre o tema, ela não tem uma visão treinada, ela não é capaz de identificar o risco, né? Então, quando a gente fala de cuidador, a gente não fala só de babá, a gente fala do pai e mãe, a gente fala de avós, a gente fala de professores. Eu trabalho junto com uma ONG chamada Criança Segura, que fala muito sobre essa prevenção, né, dos acidentes na pediatria no Brasil, um trabalho super sério. Ontem eles fizeram uma live com uma advogada ela foi responsável pela colocação em vigor da Lei Lucas de 2018, se eu não me engano, isso. O filho dela, ele faleceu em vigência de um sufocamento aos 10 anos de idade na escola, né? Então ninguém sabia desengasgar, enfim.
Então, foi uma situação que a gente conversou bastante isso. Então, como é importante a gente identificar isso também no ambiente escolar e não só preocupado só com a babá, enfim, né? Mas todos deveriam saber pensar sobre o assunto, né? Todo mundo, né? Cuidar um pouquinho. Eu já vi que a Adriana aqui perguntou sobre batida de cabeça. A gente vai chegar lá, vamos por partes ainda, daqui a pouco a gente aborda um pouquinho disso. Achava legal a gente falar um pouquinho quais são os principais acidentes que a gente vê hoje aí, né, em pediatria. Enfim. A pediatria ela é bem interessante porque hoje, se eu te dar um dado, cerca de 9 a 10 crianças morrem por dia vítimas de acidente no Brasil. Se a gente considerar que esse dado está extremamente subnotificado, porque isso é uma cultura do nosso país, eu falaria tranquilamente que a gente estaria num dobro disso, sem medo de errar, tá? Agora, é muito interessante você falar sobre os acidentes na pediatria, porque eles variam conforme as faixas etárias e por motivos óbvios, porque uma criança de 1 ano, de 1 mês, ela é totalmente diferente de uma criança de 5 anos, por exemplo, que é diferente de um adolescente, um pré-adolescente. Então, o risco que ela se expõe, ele obviamente vai variar, tá? Então, a gente sabe que menores que 1 ano, o risco maior é relacionado à sufocação, sufocamento. E se você for observar o que faz causa de internação, você não vê isso, porque é um acidente normalmente grave e fatal. Então, em menores que 1 ano, é claro, é nítido que essa questão, e por isso acho que até aproveitei aqui, a gente colocou um pouquinho na pauta, a questão de estar mais frio, agora a gente está falando de São Paulo, mas tende a, né, todo o Brasil vir com um clima mais frio. Então, isso é uma coisa super importante para a gente falar da prevenção no ambiente que a criança dorme, né? A gente sabe que existem, eu brinco que o pediatra gosta de inventar coisas que você fala assim, olha, não pode fazer, não pode. E aí a gente acaba pondo umas amarras nas mães que eu falo, meu Deus, onde é que está este livro que eu não li? Mas tem poucas coisas na pediatria que eu falaria para vocês, olha, isso não pode errar. Isso o pediatra não pode sair de uma consulta, de primeira consulta, ou enfim, sem falar isso para os pais, que é a posição que a criança dorme, né? A gente está cansado de saber que a criança precisa dormir de barriga para cima, isso sendo colocado durante o primeiro ano de vida, com certeza. E o ambiente do lugar onde ela dorme é um risco, realmente. Então, a gente lembrar que, por exemplo, tá mais frio, as cobertas, elas são... A gente é doido para esquentar as crianças, né? Então, tem que tomar muito cuidado com o coberto, que a criança se enrola, não consegue se desvencilhar. Aqueles protetores de berço lindos que não servem para porcaria nenhuma, desculpa de falar, mas que não eu acho que com o precisa. tempo eles vão eliminar, porque não é possível, Precisa, gente. Todo mundo fala que não, então... Então, a regrinha básica seria a gente lembrar que, apesar do frio, a gente precisa que a criança durma num lugar só ela, né? Então, ela sozinha no berço, num colchão firme, com elástico, né? O lençol com elástico e de barriga para cima. Então, apenas ela no berço, de barriga para cima. Obviamente, você está falando de um bebê recém-nascido, pode ser, por exemplo, no Moisés, dentro do quarto, próximo aos pais. Pode ser, por exemplo, inclusive na cama, com alguma coisa que limite o acesso dos pais, porque o risco de você ter um sufocamento, os pais muito cansados e virando para cima do bebê também acontece. E no frio a gente tende a colocar mais coisas. Então, cobertor a gente evita muito, não usa brinquedos, cuidado com aqueles prendedores de chupeta, tudo isso. Então, é apenas a criança. E uma regra que eu queria colocar para todo mundo agora, até que a gente está falando um pouco dessa prevenção no ambiente de frio, é que a regra, vamos dizer assim, até uma indicação da Academia Americana de Pediatria, que a dica, né? É que a gente coloque na criança uma camada a mais de roupa do que você usaria se você não precisasse se cobrir à noite. Então, vamos supor, agora que tá bem frio, eu sou friorenta, vai pelo mais friorento, tá? Normalmente, porque se for pelo meu marido, ele vai dormir de bermuda e camiseta. Mas então, a regra seria você colocar uma camada de roupa a mais na criança, né? Então, se eu vou dormir hoje, por exemplo, de um algodão fino, manga comprida e calça, você colocaria isso, né? Um body de manga comprida e calça na criança, e mais por exemplo, um macacãozinho compridinho. Se tá muito mais frio, às vezes touca e luva valem a pena, né? E não teria problema da gente pensar em aquecer o ambiente, desde que a gente controle isso, né? Então, não deixar ela sozinha com um aquecedor no quarto. Controle Né? a circulação de ar, né? Exatamente. Então, não tem problema, por exemplo, você deixar uma temperatura no ar em 24, 25, 26, entre em torno disso, mas se você não consegue titular isso, ou você tem que usar um aquecedor elétrico que tem um risco, obviamente, de você hiperaquecer o ambiente, ou então você, por exemplo, não poder observar esse objeto durante a noite, eventualmente acontecer um acidente e isso queimar, então é preferível que você não faça, né? Mas pôr essas roupinhas e tentar evitar. Os saquinhos de dormir são interessantes também, né? Pra gente evitar o cobertor. Porque você não consegue pôr a mão pra cima e ser coberto com ele, né? Se o bebê realmente
E se esse desvencilhar, ele não vai entrar numa armadilha. Acho que essa é a primeira dica em relação à prevenção, dado que a gente está falando um pouquinho do primeiro ano de vida. E tem bastante gente que usa aqueles ninhos dentro do berço mesmo. O que você acha sobre os Esse ninhos? ninho, na verdade, tudo que remeter ao útero vai acalentar o bebê. E a gente tem que entender que nos primeiros 2, 3 meses o bebê está numa fase meio que gestacional ainda, eu diria, né? Então, tudo que acalentar, deixar ele aconchegado, né? E que lembrar, eu brinco com as mães, né? Tudo que tiver uma temperatura constante, um ambiente limitado, for ausência de fome, ausência de vontade de fazer xixi, e um barulho constante, e talvez um saculejo, vai lembrar o útero e vai acalmar o bebê. O ninho, ele ajuda muitas vezes nos primeiros meses, eu diria 1, 2 meses, em que a criança não se movimenta tanto, mas ele tem que ser suficiente nesse momento, porque a partir do terceiro mês a criança já passa a se movimentar muito, eles não têm muita noção do espaço que eles estão. Então, você põe a criança num ponto, ele vai acordar do outro lado da cama facilmente, a criança ainda cai da cama depois de 1 ano de vida, coisas assim, que ela ainda está aprendendo a entender o ambiente que ela está. Então, nada, a gente não quer nada que limite esse trânsito da criança e que possa se tornar um problema. E esses ninhos, acho que é interessante a tua pergunta, eles muitas vezes têm uns ninhos que eles falam que eles posicionam a criança numa posição segura. E nenhum desses dispositivos diminui o risco que a gente chama de morte súbita no berço, ou seja, ele não é protetor no sentido de evitar que a criança vire e eventualmente se engasgue numa regurgitação, alguma coisa assim. Então, nada foi superior a simplesmente colchão e colocar a criança de barriguinha para cima, tá? E lembrando que se a criança já é capaz de virar, você não precisa. Outro dia eu atendi uma mãe que ela acordava 5 vezes por noite, porque ela ia lá desvirar o filho dela que estava com 7, 8 meses. Tadinha. Então, não precisa, tá? Então, porque se ele já é capaz de virar, ele já tem um desenvolvimento neuromotor que é suficiente. O que não dá para ter é, na hora que ele consegue fazer isso, uma armadilha do lado dele. Então, um bichinho, um cobertor, essas coisas não dá para ter, tá bom? Então, legal a tua pergunta. Você tinha me perguntado então, berço, Desculpa. bebê, sem travesseiro, sem coberta. O travesseiro é uma angústia das mães, né? A gente fica angustiado porque a gente quer pôr um travesseiro, pelo amor de Deus. Então, assim, não precisa, tá? Nada, nada, nada mesmo, tá? E eu gosto das crianças que crescem e não gostam de ficar cobertas. Eu brinco que fica, né? Então, assim, a gente não. O ideal é nada, tá? Ela até comentou assim: olha, eu li uma reportagem, então, assim, via de regra, a regra básica é nada além do bebê. É isso mesmo, é o melhor que a gente tem a fazer. É que a gente percebe que muitas vezes o bebê de 1 mês e pouco, ele tem, às vezes, uma necessidade do aconchego maior. Tem opções para a gente tentar posicionar com um ninho, mas também tem opções, por exemplo, com um saquinho de dormir. Então, eu digo que realmente eu acho que é um gasto desnecessário, realmente. Tá? Você tinha me perguntado acima de 1 ano, você não tinha me perguntado os tipos de acidente. Depois de 1 ano, acaba acontecendo muito o quê? Os acidentes de carro, né? Porque a criança começa a se deslocar bastante. Então, isso é super importante. A gente perde muito tempo pensando em qual é o melhor bebê conforto, qual que é o melhor, mas a gente perde pouco tempo entendendo como é que funciona aquele dispositivo. Como fixa, então isso é importante discutir com o pediatra também e estudar esse assunto. E sempre transportar a criança num dispositivo como esse. Lembra que ele não serve para você dormir lá, ele não é próprio para isso, o bebê conforto, né, as cadeirinhas, então o ideal é a cama mesmo. E tinha uma pessoa que perguntou às vezes das quedas, é interessante que a criança que esteja no carrinho também esteja com cinto. Então, às vezes você está andando com a criança com o carrinho, ele tem que estar com cinto. Eu tenho alguns, como poderia contar aqui, alguns acidentes em que a mãe eventualmente foi levantar o carrinho para passar numa calçada, o bebê voou longe, enfim. Então, ela tem que estar com cinto também, se for um deslocamento mesmo que curto, tá? Sim, isso inclusive já aconteceu com meu irmão, de ir com o carrinho, dar uma puxada rápida e a criança escorregou. E era pequenininha, bem pequenininha. Então, porque a gente acha que o pequenininho não precisa do cinto, né? Oh, super precisa. E Camila, uma coisa que você colocou, além desses 2 acidentes que eu coloquei para vocês entre menores e maiores que 1 ano, as queimaduras têm aparecido bastante, tá? Com uma alta incidência e intoxicações também, né? Eles são criativos, as crianças querem procurar, né, realmente, e acabam não tendo essa noção. Agora, no inverno, a gente tem a questão da queimadura até por, né, líquidos quentes, coisas assim, os cuidados que a gente tem que ter na cozinha, que é o principal local de acidente na casa, depois do banheiro, né? Então,
saber que a gente precisa tomar cuidado com cabo de panela, aquelas coisas todas, né? Então, porque a criança que não alcançava passa a alcançar daqui a pouco, né? Porque ela fica de pé, porque ela escala as coisas, enfim. E agora, uma coisa até que os Criança Segura se posicionou em relação a isso, a gente está tendo a venda de álcool líquido, né? 70% por conta da questão da pandemia. Então, é realmente preocupante porque o álcool 70% ele é extremamente inflamável, mesmo que ele seja em gel, né? E ele, na verdade, ele é muito mais fácil de se espalhar e de pegar fogo, né? Então, Exato. preocupa realmente a gente ter um acesso tão fácil e tem tido algumas questões também relacionadas ao álcool gel, inclusive intoxicação. A criança pequena demais que coloca toda hora a mão no álcool gel e põe a mão no olho, põe a mão na boca, na pele, enfim. Então, é uma coisa que tem realmente chamado a atenção da Sim. gente. As pessoas também espalham, né, o álcool gel pela casa toda para ter É, de fácil acesso e realmente quem tem criança em casa precisa ter esse cuidado. exatamente, exatamente. E tem acontecido realmente, a gente tem visto isso aparecer. Uma coisa que eu sempre oriento as mães, não só no consultório, mas no curso, é que a gente precisa saber para quem procurar ajuda, né? Também no caso, por exemplo, de uma intoxicação, tá? Isso é bem comum a gente estando no ambiente de casa agora, porque as crianças elas estão mais curiosas em explorar um ambiente que é cada vez mais restrito, a gente não está saindo, né? Então, você tá lá, bobeou, ela entra na área de cozinha, de área de serviço, enfim, né? Então, assim, o ideal seria realmente a gente olhar isso e não ter nada acessível, né? Então, prestar atenção em que estágio de desenvolvimento seu filho está e se adiantar isso, não espera ele começar a correr, a andar para pôr as coisas mais para cima, trancar os armários com aquelas fechaduras, sabe, que a gente consegue colar, tem que trocar de vez em quando, porque as crianças aprendem a arrancar aquilo, mas Sim. pensa, não pode estar acessível de forma nenhuma. E uma dica importante é nunca trocar os dispositivos, né, os produtos de embalagem, tá? Então a gente tem o hábito de, para economizar, comprar lá, ou eu compro lá o refil, que é um saquinho, e aí a gente coloca esse refil, por exemplo, num pote de Coca-Cola, numa garrafa de Uma garrafa Coca-Cola PET. que não tem nenhuma indicação do que tem ali dentro. Então é bem importante que a gente não faça isso, não mude e que a gente tenha alguns telefones de emergência no nosso telefone. Então, usar a tecnologia a nosso favor. Então, usar, por exemplo, o telefone do CEATOX, que é o Centro de Intoxicações da sua cidade, né? É só entrar no Google, olhar lá a tua cidade. Então, isso tem que estar gravado no teu celular. Se um dia teu filho ingeriu algum alimento, algum produto que possa ser tóxico, remédio, uma série de coisas, eu digo até como pediatra, obviamente que os mais comuns a gente sabe manejar, mas, em geral, a gente vai acessar o CEATOX. Então, é importante ter esse número, assim como é importante ter um 92, um 93, um 90. Isso. Então, é importante ter esses, inclusive, assim, o telefone do pediatra, se for possível, perguntar para o seu convênio se vocês têm acesso a uma ambulância, se eventualmente vocês precisarem, se não, se eu preciso chamar o SAMU, porque na hora da emergência a gente não sabe muito para quem recorrer. E no Uhum. caso da intoxicação, a gente invariavelmente vai recorrer ao CEATOX, que é o Centro de Intoxicação, porque eu vou precisar saber o que tem naquele frasco, quanto mais ou menos essa criança tomou, o peso dessa criança, para entender se isso vai gerar uma repercussão que possa ser negativa ou não, e o que eu vou fazer, se eu vou fazer carbono ativado, se eu vou precisar passar uma sonda, se eu preciso só observar, se eu preciso fazer um eletrocardiograma, tem N coisas. Então, é importante que você não troque as coisas de frasco, tá? E a gente tem visto um monte de gente comprando álcool 70 de litrão e colocando em N coisas. Outra coisa que preocupa é a mistura, né? Então põe com brilho, põe com cheiro, põe com não sei o quê, que é coisa que reage muito com pele, com mucosa, né? Então a gente tem visto as crianças nesse sentido, são muito atraentes para a criança pequena e acaba ficando acessível, porque você quer que tenha álcool gel em todo lugar, né? Então não é necessariamente assim. É aquela brincadeira que eu fiz com você no começo, né? Da prevenção, da questão da prevenção, né? Uhum. Ensinar as crianças a lavar a mão e supervisionar, inclusive quando precisa usar o álcool 70% em gel, é uma obrigação nossa, né? Então, às vezes a gente prestar mais atenção nisso e não deixar simplesmente a criança usar. É muito bonitinho, né? Quando você põe o álcool gel e a criança faz assim, mas a gente precisa supervisionar sempre. Quando ela tem essa autonomia, né? Mas Isso, isso. quando se trata de criança, eu acho que muito precisa ser feito com supervisão, muitas coisas, né? Inclusive o Uhum, brincar dela, quando ela está brincando ali, quietinha, e ainda mais nesse momento que a gente precisa ser tudo, né? Precisa cuidar uhum, da casa, trabalhar e fazer um uhum, monte de coisa. Então, realmente tem acontecido mesmo essa situação da criança tá ali brincando e a gente tá um pouco mais distante cuidando das outras coisas. Mas, uhum. principalmente dependendo da idade,
precisa de uma supervisão constante, né? Porque ela pode Sim. colocar alguma coisa na boca, Uhum. enfim, qualquer As coisa pode crianças, acontecer ali, as principalmente as mais crianças, exploradoras, né? você tem um menino em casa, é terrível, né? As crianças, via de regra, vão precisar realmente da supervisão. A gente acha que elas ganham autonomia, mas elas podem se colocar em situações de bastante risco sem a gente perceber. Então, por exemplo, o pessoal está comentando aqui um pouco da questão da queda, né? Então, assim, checar os ambientes antes do dia começar e antes de dormir, talvez seja interessante para a gente que está em quarentena para os filhos e tendo que dar conta disso, porque às vezes a sala fica com um monte de brinquedo com peça pequena, checar se aquele brinquedo é adequado para a idade, que ele pode soltar a peça pequena, enfim, né? Testar, por exemplo, se tem um banco perto de uma janela, coisas assim, né? Porque realmente as quedas, elas acabam acontecendo nesses momentos em que a criança está explorando e outros acidentes também, os engasgos, enfim. Então é interessante a gente supervisionar os ambientes e olhar cada um individualmente, porque tem ambiente que tem um molhado, tem ambiente que tem os cortantes, então são diferentes, né? E, Uhum, via de regra, a gente precisa estar com o olho meio treinado para isso, para conseguir fazer uma atenção e olhar realmente de uma forma atenta, né? Uma das coisas que o pessoal comentou foi a queda, né? Acho que a dica sim. para queda, na verdade, é o seguinte: menino vai se arriscar mais sempre, né? Então, via de regra é isso, mas as meninas também estão sujeitas. Mas a dica que eu dou para vocês é o seguinte: obviamente, crianças menores que 6 meses tende a gente prestar atenção. Obviamente, eu não estou falando de uma criança que está sentada, brincando e caiu para trás e bateu a cabeça, né? Que isso é muito comum, caiu no berço e bateu a cabecinha e tal. Mas se uma criança cai com menos de 6 meses, vale a pena a gente pelo menos dar uma atenção e notificar o pediatra, ou observar com mais atenção. Mas a regra geral para as quedas é o seguinte: se a criança tiver qualquer alteração do ponto de vista neurológico, seja para mais ou para menos, isso vai chamar a atenção da gente. Então, os pais sempre falam assim: Aline, meu filho de 2 anos, ele tava, sei lá, tava deitado, tropeçou e caiu, ou caiu do sofá, enfim, posso deixar dormir? Óbvio que se for uma criança de 6 meses que caiu de um trocador, eu vou falar, talvez eu precise ver essa criança, né? E talvez a avaliação clínica seja o suficiente. Se for uma criança Uhum. de 3 meses, provavelmente ela vai ficar internada, depende muito da faixa etária. Mas, via de regra, as crianças acima de 2 anos, por exemplo, o que vai ser mandatório para a gente é uma altura menor que 1,5 m normalmente não vai preocupar, mas maior do que isso sim. Então, a queda direto, né, da cabeça contra o chão vai preocupar, tá? Se for um chão duro, se não tiver um tapete, são coisas assim. Quando ela não é presenciada, também é importante a gente observar, tá? Agora, se não for uma situação como essa, mas foi 1 metro, vamos dizer assim, a criança caiu, bateu a cabeça e tal, e ele chorou pra caramba, e você fala pra mim, pode ou não pode deixar dormir? Se ele não vomitou, Boa, se ele polêmica. vomitou, se ele perdeu a consciência, se tiver qualquer sinal de fratura, ou seja, tá passando a mão, tá sentindo o carquejo, sabe? Eu vou falar, não, vamos ver. Se não tem nada disso, a gente vai seguir uma rotina normal. A criança vai ter que ser observada, pode ser em casa. E se você não deixar ela dormir, eu vou te falar que aí sim a gente vai ter problema, porque aí lembra que eu falei, a alteração, seja para mais, seja para menos, vai acontecer. Porque a criança ela vai ficar mais irritada, aí ela vai chorar muito, aí ela vai vomitar. Depois aí eu vou falar, putz, isso vai ser um problema, eu vou até acabar tendo que fazer uma intervenção, né? Exato. Muitas vezes a Tá? queda né, causa um estresse na criança. A primeira coisa que ela vai Uhum. querer fazer depois do choro, tá, é dormir, né? Isso, E isso. aí a gente Então tem ficar. esse histórico, né, de que falam que não pode dormir. Então Uhum. foi bacana você ter comentado sobre isso mesmo. E ficar observando a criança seguindo a rotina normal. Deixa ela dormir, mas observa. Se começar a entrar com vômitos recorrentes, não tá, sabe, tá um pouco mais irritada, mais sonolenta, coisas assim, elas podem ser observadas nas primeiras 12 horas em geral, tá? É o que a gente Legal. recomenda normalmente. Tem uma Tá pessoa que bom? perguntou sobre as máscaras, né? Qual é a recomendação para uso para crianças? A Eu gente separou desviei um pouquinho o um assunto. tema, isso. Em menores que 2 anos, a gente tem uma recomendação, inclusive do CDC, que é um órgão americano, que regulamenta essas coisas, e a Sociedade Brasileira de Pediatria também já fez um posicionamento em que isso estaria contraindicado você usar as máscaras, tá? Não só em menores que 2 anos, mas em pessoas que estejam, por exemplo, desacordadas, ou que têm alguma deficiência, por exemplo, uma paralisia cerebral, que não permita que ela tenha um controle de vias respiratórias adequado e que ela possa se sufocar com isso, tá? Tem um Uhum. outro adendo que eu gosto de fazer, porque para as crianças menores que 2 anos, eu não sei você qual a idade dos seus filhos, mas assim, o meu tem 3, ele praticamente ainda não consegue se controlar e não pôr a mão na máscara. Então eles Não, manipulam eu tenho muito. 2 e 6 também, a mesma É. história.
Então, eles põem muito a mão na máscara e a máscara é muito contaminada, porque a gente tem a orientação de tirar ela pelo elástico, enfim, né? Porque essa região que está em contato com mucosa, boca e saliva, etc., é o que potencialmente pode estar infectando. Então, é importante a gente colocar isso como padrão e lembrar que menores que 2 anos não, porque também eles têm, além do risco de sufocação de si, né? Essa coisa de ficar mexendo o tempo inteiro na máscara. Então, acaba sendo mais infectante do que sem usar a máscara, tá? Isso é bem importante da gente lembrar. Acho que uma coisa interessante de comentar é que a criança normalmente tem quadros mais brandos, né, da doença, né, do coronavírus, e a gente achava no início que eles eram quase que pocinhos de vírus, que eles transmitiam bastante. Tem alguns trabalhos saindo agora mostrando que talvez não seja bem assim, talvez não seja tão, eles não sejam tão infectantes, mas ainda a gente não tem certeza disso. Então, os cuidados de lavagem de mão, distanciamento social ainda são mais válidos nesse sentido. E a gente usar a proteção também é importante, mesmo que a criança não possa usar porque ela tem 1 ano, enfim, tá? Uhum, sim. Certo? Não, perfeito. Uma pessoa que perguntou quais são os acidentes mais comuns, o que a gente tem falado então é o sufocamento, queimaduras e intoxicação Intoxicação e acidentes de carro também. de carro também, tá? Isso. Menores que 1 ano, sufocamento, acima disso, o acidente de carro, as queimaduras e são os mais comuns, tá? E quando você fala acidente de carro, eu pensei agora, são os casos onde as pessoas não colocam o mesmo cinto ou não colocam na cadeirinha adequada. Porque Isso também tem. a própria cadeirinha existe um risco também, né? Se a gente for pensar. Como assim você fala um Eu não risco? sei, do pescocinho, numa batida, né? Na verdade, assim, se você usa o dispositivo adequadamente, eu não me lembro agora exatamente, mas você diminui em quase 80, 90% do risco de você ter um acidente. A questão maior é que a cadeirinha vai evitar que você seja ejetado do veículo, tá? Tá. Então, quando você está em movimento com o carro, tudo está ali em movimento com você. Na hora que você bate contra uma parede ou uma árvore, o carro para instantaneamente, mas você continua em movimento para frente. Então, toda a sua massa corporal ela é lançada para frente com uma força, com uma energia muito grande. Então, você tem uma noção, né, uma criança de 10 quilos que está a 50 quilômetros por hora num carro e ele bate, ela vai ser jogada para frente com quase uma força de 500 toneladas. É muita coisa, a gente não conseguiria. E a energia relacionada a esse trauma muitas vezes pode ser muito grande. Então, por isso, usar adequadamente o dispositivo é importante para você não ser ejetado. Então, não adianta. E assim, outra coisa é prender a criança adequadamente. Então, você perguntou da questão do chicoteamento, né? A criança ela tem a cabeça maior do que o corpo, proporcionalmente, quando você fala da criança maior ou adolescente adulto. Então, aquilo que eu falei, se a gente bate o carro, como é muito grande o cabeção, ele vai ser jogado para frente. Então, ele faz esse movimento de chicoteamento e o pescoço que não tem sustentação vai sofrer com isso. Se você está de costas, ou seja, o motorista está aqui e eu estou de costas, a minha cabeça ela vem de encontro ao assento do bebê conforto. Então, ela amortece esse trauma, vamos dizer assim, essa energia, né? E evita que você tenha não só a lesão por chicoteamento, mas também esse golpe contra golpe que acontece na cabeça, né? Indo e voltando, amortece, né? E lateralmente também. Então, por isso é bastante importante. Então, não só a ejeção, né, do veículo, mas também essas questões aí do mecanismo do acidente, né? Lesando pescoço, Entendi. E a etc. posição da cadeirinha, né? Porque eu vejo também muita gente já virando a cadeirinha antes do tempo, né? Porque tem essa expectativa que a criança fique sentadinha para frente. E as crianças reclamam, né? Então, quanto mais a criança reclamar, antes ela vai ganhar. Mas a gente precisa entender algumas coisas. Inclusive, é uma recomendação de 2018 da Academia Americana de Pediatria que você não vire quando a criança faz 1 ano. E tem uma expectativa bastante plausível para isso. Eu, inclusive, no consultório, costumo recomendar algumas coisas relacionadas a isso também para os meus pacientes. Então, o que acontece? Se você for olhar o bebê conforto que você tem no mercado, é interessante vocês fazerem isso na casa de vocês. Olhem lá a etiqueta do dispositivo. Normalmente, eles comportam crianças de 12, não, 13 a 16 quilos normalmente. Se você for ver uma curva de normalidade das crianças com o passar das idades, essas crianças, se você for até 1 ano e meio, 2 mais ou menos, 50% delas vai estar em torno desse peso. Ou seja, o dispositivo ele é capaz de transportar com segurança uma criança com cerca de 24 meses, 2 anos quase, entendeu? Que é muito mais aí do que o primeiro ano de vida. E é um tempo suficiente para a criança primeiro diminuir um pouco essa proporção da cabeça e também sustentar melhor o pescoço, o tronco, etc, né? Então, quanto mais a criança puder ficar no dispositivo,
Óbvio que o dispositivo precisa suportar a criança, não só o bebê conforto, mas quando você passa por uma cadeirinha ou passa por booster, né? Você precisa olhar se ele é suficiente para o teu filho. Se o seu filho está com peso maior e ele não cabe, você tem que adaptar o dispositivo ao tamanho dele. Então, não é um dispositivo que serve para todo mundo, precisa ver o tamanho do carro, um monte de coisa para adequar isso à criança, né? Então, o que eu costumo recomendar é o seguinte: se a criança ainda cabe no bebê conforto, o que a gente vai saber? Primeiro, peso, e segundo, o quê? O topo da cabeça dela não pode ultrapassar o limite ali do bebê conforto. Por quê? Porque a cabeça tem que estar com a limitação lateral, para trauma lateral também, entendeu? Se a criança o bebê conforto acaba aqui, ela tem risco de ter lesão lateral em outras partes da cabeça. Então, tem que estar, né, até o topo da criança tem que estar cabendo ali dentro do bebê conforto. Se ela cabe ali e se ela pesa o suficiente para que a cadeira suporta, mantenha ela virada de costas. E aí você fala assim, putz, quem é mãe sabe, né? Que a criança não fica, aí chora, e não sei o que, facilita você cuidar, tal. Então o que eu sugiro se vocês forem, por exemplo, fazer uma viagem de carro, pegar a estrada, alguma coisa assim, vocês viram ela de costas, quando depois que fez 1 ano. Antes disso, mantenha ela virada de frente na estrada, na cidade, por exemplo. Então, como é uma criança maior que 1 ano, que está andando na cidade, numa velocidade menor, por exemplo, onde a energia relacionada ao trauma vai ser menor, acho que tudo bem, mas se for possível, ainda assim mantenha a virada de costas, mas tudo bem. Agora, se for pegar uma estrada com uma criança de 1 ano e meio, se for possível, vai alguém atrás e vira essa cadeirinha de novo, porque aí você tem uma condição de protegê-la de um trauma muito maior, tá? Entendi. Não, perfeito. E queria voltar um pouquinho só no tema de queimaduras, para dar algumas alternativas do que a gente tem que fazer quando tem uma queimadura. Então, uma alternativa é manteiga. Não. Então, vou falar. Adoro. Adoro. Então, assim, as queimaduras. Pasta de dente. Nossa, eu vou, quando a gente for fazer o curso, eu vou te chamar pra gente fazer essa pergunta. Eu sempre faço essa pergunta, é bem legal. Eu já vi várias respostas diferentes. As queimaduras que estão aparecendo muito, a queimadura elétrica tem aparecido bastante, as crianças elas manipulam, por mais que a tomada seja a prova de criança, mas eles enfiam o carregador do celular, eles conectam as coisas e acabam tendo risco de queimadura relacionada à eletricidade. Normalmente é uma queimadura que, dependendo do tamanho da criança, do tempo e da carga, pode ser grave, porque ela atravessa uma corrente elétrica que normalmente você vai ver só a palma da mão queimada e onde saiu a corrente queimada. Mas ela pode ter atravessado, por exemplo, vísceras, uma série de coisas. Então, se for uma corrente alta, isso pode ser perigoso. Via de regra, vale a pena comentar isso com o pediatra, tá? Se for uma queimadura elétrica, tá? Porque aí a gente vai avaliar junto como é que a criança tá, qual que foi a energia, enfim. Em casa, geralmente, a gente não vê tão graves, assim, mas podem acontecer com televisão, coisas assim, tá? As queimaduras por escaldamento, então, por exemplo, queimou com alguma coisa no fogão, água quente, enfim, elas necessariamente precisam ser resfriadas. Então, como? Porque o que acontece? Quando você tem alguma coisa quente, ela queima derme, epiderme, ela vai queimando as camadas aí da pele. E aí, o que acontece? Quando você resfria aquilo, você evita que essa lesão vá se perpetuando e vá se somando. Então, via de regra, a gente não passa nada, a gente não passa manteiga, pasta de dente, ainda mais com aquela Colinos que na minha época minha mãe passava, para tirar, você precisa friccionar e é ótimo. Então, não precisa, tá? Fala pra avó que não precisa. Então, a gente precisa pôr debaixo da torneira, tá? Ou do banho, eventualmente, tá? Com uma água em temperatura normal. Cuidado com aquelas torneiras que tem a capacidade de deixar quente ou fria. É água fria da torneira, tá bom? Água a temperatura ambiente, né? Ambiente, exatamente. E não precisa deixar... desculpa, não é para deixar ela 1 minuto. É para deixar 5, 10 minutos. Para você, um dia, se você se queimou, eu tô cheia de queimadura na mão de panela agora da cozinha, tanto que eu tô cozinhando na quarentena. Se um dia vocês fizerem uma queimadura dessas, façam o teste. Você imediatamente vai com água corrente abundante embaixo da água e você vai deixar 1, 2, 3, às vezes 10 minutos. Na hora que você tenta tirar, você sente ainda a dor. Então, enquanto isso está acontecendo, você ainda precisa manter o resfriamento. Em geral, 10 minutos, tá? E aí, obviamente, se depois disso, por que a gente está querendo fazer isso? Porque eu quero resfriar aquela pele gradativamente sem causar uma queimadura térmica por resfriamento. Então, eu não quero, por exemplo, pôr gelo ali, não é para pôr gelo, porque o gelo vai queimar, né, resfriando demais, tá?
Então é importante a gente fazer isso com calma para ir resfriando aos poucos sem queimar do lado oposto, tá? E Agora, se qualquer for nível de queimadura, porque né, então, tem a menos níveis, por inicial exemplo, com tem bolha. isso. Grau um normalmente ela não vai ter, grau 2 ela normalmente vai ter bolha e vai ter dor, as duas. Grau 3 normalmente você já tem uma necrose, uma perda de tecido que quase você não tem dor. Mas como normalmente grau 3 que é um grau assim, quase de incêndio, uma coisa muito grave, você vai ter outros tipos, grau 2 ou grau um associados, você tem dor, via de regra, tá? Mas se a gente vai ter em casa, é grau um e grau 2 elas podem cursar com bolha. Então, assim, não vai formar uma bolha imediatamente. Então, a conduta é a mesma: colocar debaixo da água por 10 a 15 minutos. Se eventualmente depois disso formou uma área rosada com bolha, líquido dentro, você não vai romper. Aí sim você vai procurar a orientação de um médico, que aí às vezes ele vai orientar um tipo de um curativo, uma pomada específica, mas não dá para mexer nisso em um ambiente que não esteja esterilizado adequadamente, que aí você rompe uma barreira de proteção da pele e que pode expor a criança ou o adulto a uma infecção secundária, tá? Então é importante não romper, não mexer na bolha caso ela forme, mas a conduta inicial, independente do grau da queimadura, vai ser esse resfriamento, tá bom? E por bastante tempo, tá? Ah, deixa eu perguntar uma coisa importante aqui. Babá tá com a criança. Se acontece algum acidente, quem que ela teria que procurar primeiro, né? A mãe ou ligar para os números de emergência que a gente tem? Porque a gente costuma ter muito essas dúvidas, e assim, ela tem que ter uma percepção ali do nível de problema que ela tá enfrentando, Isso. né? Então, assim, Camila, o que eu costumo conversar, inclusive, com os pacientes é o seguinte: a criança, ela precisa de um plano de cuidado, tá? Qualquer criança. Então, se é uma criança que, por exemplo, ela nunca teve nenhum antecedente patológico, é uma criança saudável, tá indo bem, essa criança precisa, por exemplo, de um cuidador que entenda qual é o tipo do acidente que está acontecendo. Então, eu vou te dar um exemplo. Se essa criança ela fez uma obstrução total, um sufocamento total, essa cuidadora babá ela precisa ligar para 192, falar que tem uma criança engasgada e imediatamente começar a fazer a medida de reanimação, porque senão essa criança morre na mão dela engasgada. Agora, se essa criança, por exemplo, começa a ter febre, nariz escorrendo e entra com evidências de insuficiência respiratória iniciais, vamos dizer assim, talvez ela não precise ligar, provavelmente ela não vai precisar ligar para um serviço de emergência como esse. Ela pode ligar para a mãe desse paciente, dessa criança, então a gente precisa entender. Outra questão: quando você tem um bebê ou uma criança que tem um antecedente, por exemplo, eu vou te dar um exemplo do meu consultório, que ele tem crise convulsiva, e você vai deixar o cuidador com essa criança, primeiro que esse cuidador precisa ser orientado ao que é uma crise convulsiva e mostrar para ele, porque se ele nunca viu, ele vai se desesperar, ele não vai saber o que fazer, então esse cuidador não é capacitado para ficar com essa criança, né? A não ser que a gente faça isso por ele e que ele se sinta apto a fazer. A segunda coisa reforçar a sessão de prevenção. Então, se essa criança toma um remédio, ela precisa estar tomando regularmente, ela precisa estar ciente disso, com muita atenção às doses, porque muitos dos remédios das crianças são líquidos, então errar a dose pode gerar um coma, por exemplo, alguma coisa assim. E tem muita criança, eu tenho crianças no consultório que tem uma epilepsia de difícil controle, que a gente pode ministrar medicações se ela entrar em crise convulsiva dentro do domicílio. Então, o que acaba acontecendo? Você não vai levar essa criança para o hospital porque ela tem crises recorrentes. Mas esse cuidador precisa estar orientado que ele precisa usar dessa forma e provavelmente ele vai precisar avisar essa mãe e falar: ó, estou medicando conforme a sua orientação, né? E aí ela vai ter uma orientação. Então, um plano de cuidado tem que ser traçado junto com o teu pediatra. Via de regra, eu não preciso disso. Assim, eu preciso entender quais são as intercorrências que todo mundo precisa saber, que tem que chamar o SAMU. Vou falar para você. A primeira delas é o engasgo total, né? Isso vale a pena a gente esmiuçar, porque não é o gagging, não é o engasgo parcial que precisa ser atendido prontamente. É o engasgo que a criança não emite som, tá? Porque aquilo ali é como se fosse uma rolha de vinho entalado e que não passa ar. E se a gente não desengasgar, a criança morre, tá? Então, este é um acidente, é uma emergência, não é uma urgência. Emergência, você precisa atuar imediatamente, tá? Então a gente atua e liga também, Isso, né? você já chama ajuda e já começa a atuar. E essa ajuda provavelmente não vai ser a mãe da criança. Você vai poder chamar em seguida. Mas antes do SAMU ou ambulância, enfim, quem você precisa ver qual que é a condição que a criança tem de ser atendida. O segundo que eu poderia citar é a anafilaxia, que é uma reação alérgica grave
né, em que a criança cursa, por exemplo, com inchaço de boca, região de mucosa, falta de ar progressiva, pode baixar a pressão, pode ser fatal. Então, ele acaba tendo um edema, que é aquilo que a gente fala que fechou a garganta, tá? Então, esse edema, ele vai ter o mesmo efeito, vamos dizer assim, de um engasgo, uma obstrução total ao longo do tempo. E o tratamento disso é intra-hospitalar com adrenalina intramuscular. Então, não dá para tratar em casa. Quando a criança já tem história de anafilaxia, ela pode, também tem pacientes que têm a caneta de adrenalina em casa. Mas, da mesma forma, o cuidador tem que estar ciente disso. A anafilaxia, ela pode acontecer sem eu nunca ter tido um acidente, uma história anterior como essa. Então, se a gente identifica esse tipo de situação, a criança comeu alguma coisa diferente, comeu um camarão, ou comeu alguma coisa, por exemplo, uma coisa que é bem comum é o corante azul. Por incrível que pareça, tem até teste para identificar o bendito do corante azul. Aí a criança comeu um monte de brigadeiro, sei lá, com um corante azul, uma gelatina azul, e começou a ficar super empelotada, com, né, a boca inchada, vermelha e angustiada. E progressivamente você vê ela com uma posição realmente de incômodo, isso pode ser uma anafilaxia. Então a pessoa tem que identificar isso prontamente. Então ali é pegar a criança, botar ela no carro, levar imediatamente para o primeiro pronto-atendimento que você encontrar e avisar. Então não dá para esperar a mãe chegar, né? Então, isso também a gente precisaria saber identificar. A insuficiência respiratória grave também é importante a gente lembrar, porque a laringite, que é a obstrução mais alta, que a criança faz, né, faz aquele barulho, né, que é sempre na madrugada, não sei se você já teve aí na sua casa, Nossa, né? Isso assusta muito, né? e confunde Ou também, né? Com a questão muito, né? de quem tem O a edema de gló, bronquiolite, a asma. bronquiolite, exato. Então, assim, a insuficiência respiratória, ela precisa ser identificada, né? Ela não, ela dificilmente ela vai ser uma coisa que eu vou falar assim, isso aqui é uma emergência que eu preciso atuar em questão de minutos, como essas duas que eu citei para você. A terceira seria a parada cardíaca, em que você encontra uma pessoa desacordada, ela não responde e ela não respira, né? Isso também é uma terceira, é um terceiro quadro que precisa ser atendido prontamente e ser chamado o atendimento médico de urgência prontamente, não a mãe da criança. Depois a gente pode contar com isso, tá? Mas quando a gente fala sobre essas situações, é importante ele estar bem orientado quanto a isso. Então, por exemplo, eu vou te dar uma situação como essa, abordando um pouco o tema do coronavírus, tá? O nosso grande medo aí com o coronavírus é a questão respiratória, que acomete muito os adultos, né, e os idosos. A criança, ela tende a ter um quadro muito mais brando. Eu vou te falar que hoje me preocupa, ou eu acho que preocupa mais os colegas, outros vírus muito mais comuns como influenza, vírus essencial respiratório da bronquiolite, do que o coronavírus em si. Ele mostra realmente, ele tem mostrado que ele é muito mais, por uma questão fisiológica, muito mais suave, vamos dizer assim, não que ele seja assintomático. Tem muita criança sintomática, tem muita criança que precisou internar, mas a gente tem um número de óbitos relacionados e gravidade que é quase, assim, desprezível, óbvio, entendam o que eu quero dizer, né? Perto do número de casos que aconteceram quando você vai comparar com adultos ou idosos, né? Então tende a ser um quadro muito mais brando, tá? Mas mesmo assim ele pode levar a uma insuficiência respiratória, assim como a bronquiolite, etc. Então isso em casa é importante, né? Como é que eu tenho que levar meu filho numa época de pandemia para um pronto atendimento? Isso eu fiz um post até recentemente no meu Instagram, depois eu te passo, vou te marcar. A primeira coisa que vai modificar numa criança que está entrando em insuficiência respiratória é a frequência respiratória. É quanto essa criança respira, quantas vezes ela respira ao longo de um minuto, tá? Isso é a primeira coisa que vai se modificar. A gente não pode ter uma criança agitada, chorando, a gente não pode ter uma criança febril para poder avaliar isso e nem com obstrução respiratória de nariz, sabe aquele catarrão, aquele nariz entupido, porque isso vai prejudicar. Mas se o seu filho tá, sim, então se o seu filho tá deitado no seu colo, dormindo, sem febre, sem estar com esses sinais que eu falei, você consegue observar um pouco quantas vezes ele está respirando por minuto e a gente tem uma tabelinha lá, porque isso varia conforme a idade. Então vamos supor que uma criança um bebezinho recém-nascido possa respirar de 45 a 60 vezes no minuto, que varia bastante, e ele está respirando 75, 80, né? Isso chama atenção, entendeu? Se é uma criança que deveria estar respirando 20 vezes por minuto, ela está respirando 30. Então, essa é a primeira coisa que vai chamar atenção. A segunda coisa é você ter as tiragens, ou seja, você usar um pouco da musculatura acessória para poder conseguir respirar normalmente. Então, quando a gente puxa o ar, a gente faz o quê? A gente puxa, né? Então eu contraio a musculatura da caixa torácica e o meu diafragma abaixa para eu expandir esse tórax. E aí eu faço uma pressão negativa dentro do tórax, o ar entra. Quando eu vou soltar o ar, eu puxo, né? Eu solto. Ele é passivo. Então a inspiração, a fase inspiratória, ela é ativa, eu contraio a musculatura
E quando eu vou fazer a fase expiratória, ela é passiva, eu só relaxo e o ar sai, tá? Quando uma criança está em insuficiência respiratória, você nota que ela faz um uso dessa musculatura muito maior do que o que a gente faria normalmente. Então a criança faz assim, ó, né? Você vê aqui, ó, afundando, você tem uma criança em casa, né? Tem. Os Então, dois tiveram problemas assim, então eu sei identificar você vê o bem. narizinho batendo, você vê as costelinhas aparecendo. Cuidado se o bebê é muito magrinho, mas assim, você vê tanto a costelinha. E outra coisa que é bem interessante, a gente vê eles usando a musculatura da barriga para pôr o ar para fora, sendo que a gente não deveria estar fazendo isso. Então, quando você vê o bebê fazendo força com a barriga para pôr o ar para fora, é porque ele está tendo que vencer uma resistência para pôr esse ar para fora. Eu brinco no curso, eu faço uma ação com o pessoal que é dar um canudinho, eu peço para eles irem respirando pelo canudinho enquanto eu estou explicando o quanto isso é cansativo, né? Então, essas coisas são interessantes a gente observar. Então, são esses os sinais que têm que estar presentes para você perceber que você precisa atuar nessa criança. Não necessariamente você vai precisar sair correndo com essa criança. Seja com Covid, seja com influenza, seja com adenovírus, um monte de coisa. E outra questão, obviamente, é se a criança está vomitando demais, não está conseguindo se reidratar, porque às vezes a doença nem é em si tão grave, mas se ela leva uma prostração, a vômitos recorrentes, a criança vai desidratando, e isso aí é mais preocupante do que a doença em si. Então, por isso, quanto menorzinho, mais atento a gente fica, entendeu? Então, são essas as questões em relação à doença respiratória. Você acha que crianças que têm essa predisposição de ter problemas de questão respiratória mesmo, podem ter uma predisposição maior com relação ao corona? O que a gente tem dos trabalhos mostrando é que não parece ser verdade. Assim, os asmáticos, assim, a gente acaba considerando os adultos um grupo de risco, tá? Mas o comportamento nas crianças, ele é diferente. Então, assim, a gente tem bastante artigo mostrando ali, estudando um pouco a característica das crianças, né? Então, a gente não tem visto isso, mas obviamente que a nossa resposta como pediatra hoje isso é uma coisa que eu queria conversar com você, viu, Camila? A gente lembrar que não é apenas a ausência de doença. Então, não deixar de tratar as doenças crônicas, seja adulto ou seja criança. Então, se o seu filho usa uma bombinha de corticoide, né, que é o Flixotídeo, Singular, não sei, para controlar a asma, você não vai suspender isso durante a pandemia porque você viu, estava com risco, enfim, você vai continuar tratando. O idoso, que ele é hipertenso, diabético, ele precisa continuar sendo atendido. Uma mulher que estava investigando um câncer de mama, ela precisa continuar sendo atendida. Isso é uma das coisas que mais tem preocupado a gente, né? Mesmo que isso faça com que ele tenha que ir até o hospital. Perfeito, exatamente, porque a gente tem um contexto que não é simplesmente não ter o coronavírus, né? Não é simplesmente não ter, é simplesmente a gente tem que pensar que a gente precisa funcionar com fatores múltiplos que vão contribuir para a nossa saúde como um todo. Isso na pediatria tem preocupado demais. Eu estou convocando alguns pacientes no meu consultório. Eu tive 2 semanas em que eu fechei o consultório para conseguir, inclusive, material de proteção, que eu não estava conseguindo no começo da pandemia, uns 2 meses atrás. Mas agora a gente está vendo crianças, por exemplo, não fazendo vacina de sarampo, por exemplo. Não tem como a gente fazer isso. Não dá para não vacinar a criança, né? Não tem como a gente não acompanhar um aleitamento materno no início da vida de um bebê, né? Então tem coisas que a gente tem que entender que elas precisam continuar, seja para a criança, seja para o adulto, né? Então eu diria mais nesse contexto de prevenção que a gente precisa manter a vacinação, a gente precisa manter a rotina. Obviamente que a gente consegue ponderar muito telemedicina, telemonitorização, que é isso que eu estou fazendo aqui com você. Eu digo, junto com o paciente, para não necessariamente todo paciente eu preciso ver no consultório. Mas tem algumas situações que a gente precisa lembrar que elas precisam continuar acontecendo, entendeu? Então, isso tem, eu diria que é muito grande ali para a gente lembrar da prevenção, porque isso está totalmente relacionado à questão da ocorrência de acidentes, de lesões, de patologias na doença, na infância e na vida adulta. Tá bom? Legal. Anotei uma pergunta aqui que passou lá em cima, que era um RN que dorme no Moisés. Se tem algum risco. Até legal essa pergunta, porque tem muitas mães que optam nos primeiros meses em colocar no quarto, né? O bebê para dormir em algum carrinho, Moisés, um berço adaptável ali. A recomendação da Academia Americana é que a criança durma até 1 ano no quarto dos pais. Eu acho uma coisa assim que depende muito, né? Eu acho difícil. A gente tem que ver com uma empatia qual é a realidade de cada um. Mas, via de regra, é interessante que nos primeiros meses a gente consiga ter alguém dormindo com o bebê, para você entender um pouco essa criança, para você... Muitas vezes os cuidados são mais frequentes, então é mais interessante você se conhecer mesmo, né? Para poder monitorar um pouco melhor uma criança que está aprendendo aí com a gente, né?
Então, Porque via você de... vai estar exausta também, né? Você vai ter que Exato, exato. aumentar, levantar o tempo todo. Então, assim, o Moisés, o que que ele tem? Ele permite que você limite o espaço em que essa criança está contida, vamos dizer assim. Então, dificilmente você vai conseguir rolar para cima dessa criança, né? Então, assim, obviamente, só se você colocar ela no canto da cama, você dormir no outro canto e você empurrar e ele cair no chão, entendeu? Mas, se assim, se é uma cama de casal, por exemplo, em que os dois dormem um de lado e do outro, e o Moisés está em cima, eu brinco que do chão a criança não passa. Eu sei que parece ruim o que eu tô falando, mas, gente, eu tenho vários pais que tem um quarto pequeno, que não tem um. Eu falo, gente, vai ficar comprando outro berço, já tem o Moisés, quer dizer. Então, põe ele, por exemplo, às vezes o próprio carrinho consegue fixar bem, a gente precisa checar se está bem fixado. Eventualmente, põe um edredom no chão e coloca o Moisés em cima. Do chão a criança não vai passar. Mas óbvio que muitas vezes a gente não fica tão confortável com isso, tá? Mas é seguro sim, tá? Só precisa tomar cuidado pra gente não ficar colocando lençol, cobertor, essas coisas assim. Então ele limita assim o ambiente que a criança tá, ela não se movimenta tanto, consegue dormir de barriguinha para cima. Então acho que estaria assim bem adequado para usar, não tem problema nenhum. O que mais? Eu anotei aqui alguém perguntando de assento elevado. Uhum. O que a Que pergunta, a tipo pessoa de perguntou? proteção ele oferece? Na verdade, o assento, a Acho que é gente do usa carro, esse. né? Tá falando do Isso, carro. isso. Ah, eu achei aqui a pergunta. Na verdade, o assento é o seguinte: a gente usa os dispositivos porque o carro ele é preparado para usar. A pessoa que senta no cinto de segurança no carro, lá na frente ou atrás, essa pessoa tem que ter no mínimo 1,40 m de altura, tá? Por quê? Porque esse cinto ele é projetado de uma forma que você sentado no banco, o cinto passe na região aqui, né, aqui nessa região, no centro do tórax e aqui na linha da cintura. Porque é justamente essa região do tórax que precisa ser sustentada e não ser lançada para frente se você tiver um acidente, tá? Então você precisa ter no mínimo 1,40 m, 1,45 m para que esse cinto não fique aqui na sua, entendeu? Aqui no seu rosto. Então por isso que o assento em si, ele em si não confere proteção, mas ele eleva a criança, porque uma criança, por exemplo, o cinto estava aqui, eu elevei a criança, o cinto vem para cá, entendeu? Então eu adapto o tamanho da criança ao meu carro para que esse cinto, que é o que vai proteger a criança, fique posicionado na posição correta, entendeu? Da mesma forma, a cadeirinha de proteção, né? Então aquele não é o bebê conforto, é o segundo nível dele, né? Muitas vezes ele vai precisar adaptar não só a altura, mas a lateral, para a criança não ficar sobrando mesmo, né? Então, não vai muito pela idade da criança. Você tem que olhar a sua criança, você tem que olhar o seu carro e o que o seu dispositivo oferece para você. Porque, às vezes, uma criança que, teoricamente, com 4 anos já poderia passar por um outro dispositivo Buster, por exemplo, de elevação, que é o centro de elevação, talvez ela ainda seja muito pequenininha e precise ficar na cadeirinha anterior. Às vezes, uma criança que é mais prematura, já tem 1 ano e meio, e cabe tranquilamente no bebê conforto, ela continua lá. Então, quanto mais tempo ela ficar, a gente sabe que isso é mais seguro para ela, sem sombra de dúvida. E é engraçado que os pais, eles têm uma ânsia de tirar os bebês, né, de dentro do bebê, eles adoram comprar o bebê conforto, mas uma vez que colocaram, eles já começam a querer tirar rápido, depois de 1 ano, né? Então, quanto mais tempo ele ficar, mais interessante seria. Sim, e ainda que as crianças dormem quando, dependendo do trajeto, elas dormem no carro, né? E aí a cabecinha vai para É, frente. isso. Isso é uma coisa que é meio problemática, assim, porque realmente uma criança maior que já só na de elevação, ela fica muito sem essa condição. Então, às vezes, você usa aqueles, sabe, tipo aqueles fonezinhos, não sei, Travesseirinho. e que sustente, Eu tenho toma um pouco aqui. de. Isso, parece uma de amamentação. Isso aí. Para uma criança maior, ajuda ela a sustentar, não é 100% ideal, né? Às vezes, se está muito longo, às vezes a gente tem algumas cadeirinhas que elas têm a parte posterior dela, né? Ela tem um encosto. E ela regula, assim. Então você consegue angular um pouco o banco para que ele não fique tão sentado, entendeu? Então tem o assento aqui e o encosto. Você consegue angular um pouquinho. E aí presta atenção nisso. Isso é bem interessante, a gente poderia fazer até uma live sobre isso. Algumas cadeiras elas têm um negócio que você encaixa o cinto nela, entendeu? Então ele regula para cima ou para baixo essa cadeirinha. Então, desde que Ah, você angule a criança no banco, ela fique no dispositivo adequadamente posicionado, e esse uhum. cinto seja passado no lugar onde ele tem que passar, tudo bem, porque o cinto vai estar bem posicionado, essa criança vai estar bem colocada. Obviamente, não dá para ela ser transportada deitada de forma nenhuma,
Eu digo uma Uhum. ondulação mínima de 10 graus, coisa assim, que aí é o que a cadeirinha limita. Ela própria vai limitar, você vai perceber isso, entendeu? Uhum. Então não é ele que confere a proteção, não. É o que a gente, é a adaptação que a gente consegue com ele para poder colocar ele adequadamente no cinto. Legal. Bom, Tá o bom? tempo está acabando. Se der tempo Uhum. de você responder mais uma aqui, estou perguntando sobre os produtos de segurança, que é o protetor de quina, tomada. Isso Vocês vale a estão pena? recomendados? Sim, acho que vale a pena, porque. Mas assim, são acidentes normalmente leves, tá? Dificilmente você vai ver uma criança que abriu, rachou a cabeça, né? Teria que cair de uma altura, mas acaba sendo coisa assim, que é mais corriqueira. Mas lembra uma coisa, as crianças aprendem a tirar. Então você precisa estar sempre olhando. Os fechos de gavetas, por exemplo, eles sempre têm que estar sendo vistos. Eu não sei se eu já tirei, mas eu tinha posto no meu Linktree um, um, um checklist da casa segura. Então, todas elas têm todos os. Depois eu te mando, se quiser. Por exemplo, cada ambiente com o seu, com a sua especificidade. Então, por exemplo, você tem gavetas na sua cozinha? Tem. O que, que tem nessa gaveta? Tem cortante? Então tem que estar para cima. Independente da idade, entendeu? Então Uhum. tem que estar para cima. Essa gaveta pode estar fechada, ou essa tem que estar lacrada, ou essa não, essa pode ficar aberta, mas. Então tem várias coisas assim, entendeu? Então precisa prestar atenção nisso. E esses protetores ajudam a evitar acidentes maiores em quinas, etc. Além de não deixar a criança as gavetas que não deve, enfim. Elas Uhum. aprendem, por isso que eu falo que a supervisão vai acabar acontecendo de qualquer forma. Não vai eximir a gente dessa responsabilidade. É, não tem jeito, a minha já aprendeu a abrir tudo. Tive que tirar as É, coisas do lugar porque não teve jeito. é assim mesmo, é assim mesmo. Que Deixa eu mais? Então, aproveitar tá. rápido aqui. Uhum. Afogamento são casos que acontecem também com alguma Sim, frequência? no primeiro ano de vida, bastante. A gente vê aquela criança que começa, por exemplo, a engatinhar. E lembra, o cenário quando você está num ambiente mais aberto, o cenário é fim de semana, final de tarde, e aquela coisa, eu brinco que quem está com criança está passando plantão, está passando bastão, né? Então não existe, sempre tem o cuidador da vez, tá? Então não existe eu virar para vocês e falar assim, dá uma olhadinha aí que eu tô indo no banheiro. Tem eu falar, Camila, você olha tal pessoa, você tá olhando? Sim. E aí você vai ao banheiro e volta. Então a gente vê muito isso de que tem muita gente olhando, ninguém tá olhando, ou uma criança, por exemplo, que foi tirar a soneca do dia, colocada num colchãozinho, alguma coisa, o pessoal foi lá, tá tomando uma cerveja no churrasco, alguma coisa assim, criança levanta, engatinha e cai dentro da piscina. Mas em casa também tem muito relato, muita descrição de crianças que se afogam em poucos centímetros de água. Então, a banheira com pouca água, privada e balde também, tá? Então, se a gente for levantar a estatística relacionada a afogamento, você ia ficar assustado. Você não ia sair de casa, não é pelo coronavírus, não. Não ia sair por causa do afogamento. É bem, bem relevante, sim. Entendi. E aí tem até um dispositivo que trava a privada, né? Tem. Eu até costumo dizer assim, eu não acho que vale investir nele, a não ser que essa criança seja uma criança bem exploradora ali desse ambiente É, eu acho que de sempre é banheiro, né? interessante, se você se sentir mais à vontade, mas isso não vai te eximir da responsabilidade de monitorar e ainda mais a de você realmente ir lá e orientar essa criança, tá? Porque elas aprendem isso. Então, não esqueçam de orientar. Por menor que a criança seja, você tem que explicar o porquê que você está fazendo isso, com E certeza. várias vezes, né? Porque ela vai Exato. aprender na N, repetição. 1000 vezes. 1000 vezes. Legal. Tá bom? Acho que a gente tá chegando no Ótimo. final, né? Ele Tá, derruba a vai gente, acabar de né? derrubar a gente aqui. Ah, foi Obrigada, gostoso. doutora. Fala pra Muito, caramba, né? muito esclarecedor e muito importante isso tudo que a gente Obrigada. falou. Vamos nos encontrar mais vezes aqui para Sim. falar desses assuntos. Acho que Obrigada, foi um é prazer, adoro. muito Assim. pertinente. Tá bom. Obrigada para vocês, se cuidem, namastê. Tá Namastê. bom? Obrigada, um Obrigada. beijo. Boa noite, Camila. Boa Obrigada, noite a todos. pessoal. Tchau, Até a tchau. próxima. Tchau, tchau.